Bom, pessoal, então a gente vai começar agora o desenvolvimento de um jogo que é um jogo inspirado aí no Timberman, tá? Para fazer esse jogo a gente vai ter esses gráficos aqui para utilizar, tá? Tem dois frames aqui do personagem, um parado e um dele martelando, né? O barril, o barril com um obstáculo para cada lado, né? E a barra de vida dele e a imagem de fundo, tá? Também vai ter os sons aqui para a gente utilizar e uma fonte para fazer o placar do jogo, ok? Então eu vou iniciar esse projeto aqui, eu vou criar um novo projeto, ele vai ser um projeto 2D, tá? Então crio o projeto aqui e eu já vou importar todos esses gráficos aqui de uma vez para dentro do meu projeto para poder utilizar eles lá, ok? Ok? Então eu vou importar todos esses gráficos aqui, os gráficos e os sons, né, e a minha fonte. E aí vamos iniciar o projeto. Eu vou criar a imagem de fundo, tá? Pode ver que ela está com os transforms todos zeradinhos aqui, ok? E a gente vai criar um node que vai ser o nosso personagem aqui, tá? Então eu vou criar aqui, vou dar um Ctrl Shift N, criar um novo Game Object. Ele vai chamar aqui jogador felpudo, tá? Eu vou utilizar essas duas imagens. Percebe que elas estão com a mesma dimensão, né, o mesmo espaço, para não dar uma diferença de alinhamento de um quadro para o outro, tá? Eu vou importar cada um desses frames, ó. Primeiro um, depois outro. Eu não quero uma sequência de imagem, tá? Eu posso selecionar os dois juntos aqui. Fala para eles serem filhos desse node, tá? O que eu vou fazer quando o personagem alternar de um quadro para o outro, eu vou esconder e aparecer com os nodes aqui, ok? Então eu vou diminuir ele aqui mais ou menos 0,3 a escala, tá? Ok? Se eu for mover o node, ó, seleciona ele por aqui para a gente não desalinhar, tá? Então é isso que eu quero aqui, um node com dois game objects aqui dentro, ok? Então, para a gente iniciar o nosso projeto aqui, vamos colocar um script, vou chamar ele de principal, e vou adicionar esse script aqui na minha câmera, vai ser o código principal do nosso jogo, tá? Dois cliques para editar ele no MonoDevelop. Então, o primeiro passo aqui, para a gente começar, vamos criar o controle do personagem. Então eu quero o seguinte, quando eu clicar da metade para a direita na tela, ele dá a pancadinha na direita, na metade da esquerda, ele dá a pancadinha na esquerda, tá? Então a gente vai precisar reposicionar esse node aqui, esse game object, a cada clique, ok? E vai ter que alternar entre essas animações e voltar, ok? Então, nesse script aqui, o que a gente vai fazer? Vamos iniciar aqui capturando ali os game object, tá? Então eu quero public
ok? Então eu vou associar cada um desses GameObject aqui a um objeto da cena, tá? Jogador, o idle e o bat, que são os frames ali, né? Então, aqui no nosso evento update, vamos adicionar aqui um input. Então, eu vou perguntar aqui, ó, if input ponto nKeyDown. Vamos usar getButtonDown. Ok? Esse é o clique do mouse 1, né? Ou o touch no mobile, né? Então, quando a gente usar aqui um input, a gente vai ter que perguntar novamente aqui se o mouse position.x é maior do que o screen.widget dividido por 2. Ok? Então, se ele for maior, quer dizer que ele clicou na direita, menor ele clicou na esquerda, né? Vamos criar duas funções aqui. Bate direita. Se não... Ok? E aí a gente vai declarar essas duas funções aqui. Ok? Então o que vai acontecer? Quando ele bater na direita aqui, jogador felpudo, transform, position. Eu vou reposicionar esse objeto aqui. Então, o que vai acontecer? Ó, ele está nessa posição aqui, mais ou menos 1 aqui, ó, menos 1. Eu vou reposicionar ele aqui no 1 e inverter a escala dele em X, ok? Então, posição 1 e a escala. A gente pode capturar a escala do jogador uma única vez aqui no início, tá? Então eu vou declarar um float. Vamos pôr assim, ó. Escala jogador horizontal. E aí quando começar aqui ok? A posição dele vai vir para esse lado e a escala dele. Ok? É importante a gente manter a escala aqui desse node zerada, né? Para a gente conseguir manipular isso legal, né? Ou então a gente pode substituir esse número aqui pelo próprio jogador, né? Ok? Local scale.y. Que ele fica mais dinâmico, né? Caso você tenha mudado essa escala aqui, ele vai aproveitar o valor do próprio objeto ali, né? Então,
A função aqui para bater na esquerda é a mesma coisa, só que a gente vai inverter a posição e a escala na horizontal, ok? Deixa eu salvar esse script, vamos executar a aplicação. Ok? Aqui também que eu zerei a posição dele, a gente pode usar a própria posição em Y do personagem, né? Ok? A gente precisa alterar também as animações que vão aparecer e sumir, né? Então a gente pode fazer isso quando iniciar o jogo. Você vai falar set active. Ok? Então com isso você vai fazer o objeto desaparecer. Então o que vai acontecer? Quando você bate aqui em alguém, ou na esquerda ou na direita, né? O idle some e o bate aparece, ok? E aí, meio segundo ou um quarto de segundo depois, a gente dispara uma função para desinverter isso aqui, né? Então, o idle volta para verdadeiro, ok? E aí a gente tem que disparar essa função aqui com um invoke, né? Então, eu disparo essa função aqui, ok? Então quando iniciou ele já sumiu, né? E ok? Ele está invertido aqui. Então vamos trocar. Aqui na verdade tem que trocar a posição dele, né? Então aqui é menos e menos. Na verdade tem que ser menos e mais. E o outro mais e menos. Também preciso fazer a animação voltar aqui, né? Bom, aqui tá certo, maior que X, bate na direita. Então quando ele vai para a direita, ele vai para a posição 1. E aí eu inverto a escala dele. E no outro menos 1. Ok? Agora acredito que esteja correto. Ok? Ok. Então ele vai, um quarto de segundo depois ele volta, né? Ok?
Deixa eu só afastar a câmera um pouco para a gente ver melhor ali a área de fora aqui do game, ok? Então é isso aí. O próximo passo é a gente colocar os objetos aqui, os obstáculos, para a gente ir batendo no meio, ok? Eu vou criar aqui um sprite do barril. Só para entender mais ou menos aqui o tamanho dele, tá? Ele tem que ser mais ou menos do tamanho do personagem, né? Ok? E aí a gente vai ter que criar 1, 2, 3, 6 objetos aqui, ok? Acho que eu vou diminuir até um pouquinho mais, para ficar mais objetos aqui na tela, né? Mais interessante, né? Diminuir um pouco o tamanho do personagem também. Vou fazer um teste aqui das posições, né? Ok. Então, a escala que eu cheguei aqui, eu acho que é o mesmo. Ponto 3? Não, ponto 4. Ok? Então, eu vou criar um prefábio para cada um deles aqui. Ó, o barril. Ok? Então, eles três aqui podem ter esses transforms aqui, tá? E a gente vai transformar cada um deles num game object. Então, cada um, ó, eu pego e barril, inimigo direita, inimigo esquerda, ok? Não preciso deles aqui. No meu código eu vou declarar esses game objects, tá? Vou até copiar aqui. Então, barril, ok? Já vou associar esses prefabs aqui. Ok? Para a gente criar cada um desses game objects, é legal a gente criar uma função aqui, né, que já sorteia algum deles e cria eles na posição, porque a gente vai criar uma pilha de objetos usando um for, e depois cada objeto que a gente bater, a gente vai ter que criar um novo, né? Então seria interessante a gente ter um método ali para criar esses objetos. Então eu vou declarar aqui uma função, ó, que ela vai devolver um game object e ela vai se chamar cria novo barril, ok? Essa função que eu vou passar para ela um vetor chamado posição, que vai ser onde ele vai criar esse objeto, né? Então aqui dentro eu vou declarar um game object, novo barril, e aí eu vou sortear para saber se esse barril vai ser um inimigo ou se ele vai ser um barril neutro, né? Se vai ser um dos dois inimigos para um dos lados ou um barril neutro. Então, para fazer um sorteio entre barril neutro e inimigo, eu posso falar assim, ó. Se o random value
for maior que 0.5, ok? Então o random value ele vai devolver um valor de 0 a 1.0, né? 0.0 a 1.0. Se ele for maior do que meio, em alguma metade dessas ocasiões, ele vai falar assim, ó, novo barril, instantiate, quem que ele vai instanciar? Barril, ok? Se não, aqui vai ser inimigo dir ou ask, né? Para saber se é direita ou esquerda, eu posso executar um novo sorteio dele aqui. Eu pergunto de novo. Ok? Então, ele tabuladinho aqui, ó. Você tem uma pergunta, em metade dos casos ele vai criar barril, em metade ele vai sortear de novo, aliás, e vai criar ou esse, ok? A gente vai ter que posicionar ele depois disso tudo no lugar que a gente passar por parâmetro, e como essa função aqui ela devolve um valor, né? A gente fala que retorna esse GameObject criado, né? Então, a gente tem aqui o método declarado. Se agora eu quiser criar um barril aqui, né? Vamos colocar aqui na função start. Eu posso falar assim: GameObject barril cria novo barril. E a posição ok? Então ao executar ele aqui, ele já sorteou e criou um barril para mim. Esse barril ele deve ser criado na posição -2, né? Ok? Vamos colocar -2.1. Ok? Então a partir daqui a gente vai ter que fazer um for e usar esse método aqui dentro do for para criar um barril em cima do outro aqui, ok? Bom, então, com base nesse método que a gente criou, vamos criar uma outra funçãozinha que ela vai ser chamada no início da fase. Cria barris do início, tá? Então, essa funçãozinha aqui, ela vai ter um for. Vou colocar aqui o número 7, porque são 7 obstáculos que eu quero criar ali, tá? Vai ser 7 ou 8, a gente precisa testar. De acordo com o tamanho, né, do barril que você criar. Então a gente vai fazer um for aqui e vai utilizar
esse método aqui. Ok? A gente só vai ter que alterar o valor aqui. Aqui ele criaria todos os objetos no mesmo lugar, né? A gente vai ter que incrementar o valor do y de acordo com o contador, tá? De um objeto para o outro, quando eu crio um barril, aqui ele está no 0, né? Em y. Se eu duplicar ele aqui e subir, olha lá, 1.1, tá vendo? Um pouco menos aqui. 0.99, né? Aí eu sei qual que é o valor do incremento que eu tenho que dar. Então aqui eu vou multiplicar esse número, i por 0.99, ok? E vou somar isso ao meu valor do incremento em y, né? Então, quando iniciar o jogo, a gente vai falar, ó, cria barris início. Ok? Então a gente já tem todos os objetos do início aqui criados e a movimentação aqui, ok? Próximo passo é a gente adicionar uma ação no barril, que quando ele receber um sinal lá, ele joga o objeto ou para cá ou para lá, tá? E aí a gente reposiciona os barris e cria um novo barril aqui em cima, ok? Para a gente gerenciar melhor esse monte de objeto, né, a gente deve guardar esses itens numa lista, ok? Então eu vou criar um array de GameObjects, que aí eu sei quem é o último, quem é o primeiro objeto. Na hora de reposicionar, eu consigo gerenciar melhor, né, pela numeração, a posição dos barris, né? Então, na hora que a gente faz o for, a gente deve criar também, eu vou declarar aqui uma lista. Antes de declarar a lista, eu preciso importar aqui System Collection Generic, ok? Para poder utilizar a lista de GameObjects. Então eu vou declarar aqui private list de GameObject, ok? Vai chamar lista blocos. A primeira coisa que você tem que fazer quando você cria uma lista é inicializar a lista, ok? Você não pode sair colocando valor dentro dela, senão vai dar erro. Então, a gente lista blocos, recebe um new, ok? Recebe uma nova lista de GameObject. E aí quando a gente for fazer o nosso for, depois de cada objeto criado, você fala lista blocos.add o GameObject que a gente criou, ok? Então com isso vamos só executar aqui para ver se está tudo certo. Aqui eu imagino que ele esteja dando um conflito com esse GameObject aqui. Então eu vou chamá-lo de novo barril. Objeto barril. Ok?
Na verdade eu tenho que iniciar a lista antes de chamar a função, né? Senão... Ok? A gente precisa também tratar o valor aqui para esse primeiro obstáculo né? O ideal seria os 3 primeiros serem neutros, né? Então, na hora que a gente estiver criando os blocos, ó, a gente pode verificar. Não é aqui que ele decide entre o barril e o inimigo, né? Então a gente pode só colocar uma outra condição aqui, se ele for maior que meio, ou eu consigo verificar o tamanho dessa lista, tá? Então, se a contagem da lista ainda for menor que 2, tá? Se tiver 3 objetos aí, até 3 objetos, né? Então, novamente, aqui, ó, pode ver que os 3 primeiros sempre vão ser neutros, né? Não, os 2, né? Porque eu usei menor, né? Se eu usar menor ou igual, ok? Que é a posição 0, 1, o 2 ele já saiu dessa condição aqui, ok? Se eu colocar menor ou igual, ok? Agora a gente precisa adicionar a ação do bloco, né? Quando a gente clica, você manda um comando para ele ou ir para cá ou ir para lá, né? Ok? Então, dentro da ação do bloco ali, esses 3 objetos eles vão ter um script. Vamos criar um script aqui. Chamar ele de bloco. Ele vai ser adicionado, ó, neste GameObject, neste e neste. Esses GameObjects devem ter um rigid body com kinematic, ok? E aí quando a gente clicar, a gente manda para o script dele uma mensagem, né? Dizendo para ele ser animado ou para a direita ou para a esquerda, tá? Então a gente vai ter 2 funções aqui. Anima à direita e anima à esquerda, ok? Então, quando ele executar essa função, ele fala ok? Então ele vai para a esquerda, né? Quando ele
Vamos chamar ele aqui, ó, bate direita. Então quando bate na direita, ele vai para a esquerda. A gente pode falar para ele desligar o Skinematic e até dar um giro na peça aqui, ok? O ideal para a gente gerenciar legal isso aqui é a gente apagar o objeto um pouco depois, né? Então a gente usa lá invoke ok? Então, essa função aqui vai ser chamada 2 segundos depois e vai ok? Essas duas funções são quase iguais, né? A gente só precisa inverter a direção, o giro, ok? Agora, cada clique que a gente der aqui, a gente pode falar assim, lista ponto remove at ok? Quando você bater na direita, a gente fala lista de blocos na posição 0. A gente vai ter que deixa eu acabar de escrever esse aqui, senão ele não deixa eu executar. Ok? Então, o objeto 0, ele é o primeiro da lista, né? O que está no chão. Você vai mandar a mensagem para ele e continuando aqui no código, ó, ele remove o objeto da lista, ok? Então, o que vai acontecer, ó? Faltou aqui ponto e vírgula. Quando eu der um clique, ok? E ele já vai removendo o último item da lista. Se eu clicar agora, ele dá um erro. Porque não tem mais, ó, out of range, ele saiu do intervalo ali da lista, né? Ok? O que a gente precisa fazer é reposicionar os objetos aqui e criar mais um ali em cima, ok? Deixa eu subir minha câmera aqui. Ok?
Vou criar uma função aqui. Que ela vai reposicionar os objetos, né, os blocos. Então, e essa função ela vai ser chamada imediatamente. Assim que você remove um item, você já chama essa função aqui, ok? Então o que essa função vai fazer? Ela vai criar um novo objeto do barril. Vamos usar a nossa função, né? Eu posso até copiar isso aqui. Lembrando que aqui a gente não tem o i, né? Mas como eu quero que ele crie na última posição, eu troco pelo 7 aqui, né? Ou pelo último item que tiver aqui, ok? Bom, ele me ocasionou um erro aqui. Então eu vou ter que declarar de novo. Ok, reposiciona blocos e ela vai ser chamada assim que você removeu um item, você cria ele de novo, tá? Então eu vou aqui criar um novo GameObject. É a mesma coisa que eu tenho ali dentro do for, menos aqui, né? Aqui vai ser o set. Ok? E aí logo depois que você adicionou o objeto, a gente vai ter que fazer um outro for, onde a gente vai percorrer item por item da nossa lista e vai reposicionar o y dele só, tá? Então a gente vai falar aqui dentro desse for, ó, lista de blocos na posição i, transform position, ó, um novo vetor, e esse vetor vai ter o próprio transform dele aqui, x, y, só que o y eu vou somar com aquele valor da altura dele, né? Somar não, né? Diminuir. Ok? Então, com isso aqui ele vai criar um novo objeto, vai adicionar esse objeto na lista e vai percorrer essa lista inteira reposicionando eles com esse valor um pouquinho para baixo aqui, ok? Então, vamos ver aqui, ó. Cada vez que eu clicar, ele deve chamar esse método, né? Ok? Vocês perceberam que o primeiro barril ele criou na segunda posição, né? Tá, pode ver que em um lugar tem dois no na mesma altura. Porque aqui ele não deve criar, na verdade, no 7, né? Ele tem que criar na 8ª posição, porque logo a seguir ele já vai ser reposicionado, né? Então, vou aumentar só o número ali. Estou usando constantes aí para ficar mais simples de a gente entender, tá? Isso aí poderia ser bem mais dinâmico, né?
Mas com isso, ó, quem já tem aqui, ok? A gente precisa conferir agora se a jogada tá certa, né? Porque quando eu tô aqui, ó, o próximo obstáculo, eu teria que clicar aqui, né? Então, na hora do clique, eu vou ter que ter um método para conferir se isso foi certo ou não. Se a jogada foi certa ou não, né? Então, a gente faz isso aí a seguir. Tem que criar um novo método para conferir a cada jogada se a jogada está correta e depois a gente vai adicionar um ponto e uma barra, né? Para aumentar ainda o desafio um pouco mais. Então, eu vou salvar minha cena aqui, que eu não salvei ainda. Salvei o projeto, né? Para colocar pontuação, eu vou criar um novo text aqui. Vou zerar esse componente. Lembra que você tem que ver ele na aba de games, né? Trocar a fonte dele. Cor. E o alinhamento, tá? No meu código aqui, lembra que a gente vai precisar importar UI, ok? Declarar um public text. Vamos declarar um int também, ó. Ok? Na inicialização aqui, eu vou centralizar o texto, tá? Ok. Vou posicionar na metade da tela para cima. Ok. Se quiser, eu posso definir o texto dele aqui. E o tamanho da fonte, né? Faltou associar ele aqui, né? Ok. Deixa eu aumentar a largura do texto também. Ok. Vou criar outra função, ó. Aumenta o score. E a gente pode também atualizar o texto, ó, com o mesmo código que a gente pôs aqui no início.
Ok? Ó. Transforma o score em string antes de jogar ele na pontuação. Ok? Eu vou mexer também no tamanho da fonte. E trocar a cor dele também. A partir do momento que começar o jogo, né? Ok. Essa função ela vai ser chamada toda vez que a gente acertar, né? Então, aqui e aqui. Ok? Ok? Ele só marca quando acertar, né? Quando errar, ó, ele mantém a pontuação, ok? Precisamos criar o evento para perder o jogo também, né? Quando ele perder, a gente vai arremessar ele para fora aqui e vai terminar o jogo e recarregar a cena depois, ok? Então, para identificar o evento de terminar o jogo, vamos declarar aqui ok? Começou e acabou. Porque quando acabar o jogo você não consegue mais ficar clicando, né? Então a gente vai falar assim, essas duas arenas elas começam falsas, né? Então no update aqui, a gente só vai conseguir jogar se ainda não acabou. Ok? Aí vamos criar aqui uma outra função. Chama fim de jogo. Ok? Que ela falou, acabou. Quando isso acontecer, a gente vai pegar o gráfico aqui do personagem, deixar ele vermelho e arremessar ele ou para lá, né? Então a gente vai falar assim, ó. Vou pegar um valor desse aqui, ó. Vamos por aqui. Ok?
ok? Então com isso aqui, ele muda a cor dos sprites, né? E adiciona ali empurra, né, o personagem para o lado. A gente só vai precisar saber o lado dele, tá? Para empurrar ele ou para a esquerda ou para a direita, né? Então, um vai ser para o menos 5, outro para o mais 5, tá? E 100 e menos 100, ok? Esse evento aqui ele vai ser chamado na hora que você perder, né? Então, na hora que você errar aqui, ok? E depois do fim do jogo, ó, a gente pode usar o Invoke depois de 2 segundos, ok? E a gente vai ter esse método aqui, que só vai recarregar a minha própria cena, tá? Minha cena, ok? Faltou o rigid body no node aqui do jogador, né? Deixo marcado kinematic. Ok, recarregou. Tem só que inverter a força dele aqui, ó. Ok, deixa eu deixar ele na frente, né? A ordem layer 3 dos blocos do barril 2. Aqui eu inverti a força do giro, né? Tem que empurrar ele, na verdade, pro outro lado. Ok. Precisamos agora colocar os sons, né? Colocar uma música de fundo e também implementar a barra, que ela fica diminuindo, né? Conforme você acerta, você aumenta um pouquinho a barra ali para ter mais tempo de jogo. Ok? Eu vou adicionar aqui o objeto que vai ser a barra, a borda da barra, né? Vou deixar eles marcados aqui como no filter, para ficar meio pixel, né? Então vai ser mais ou menos aqui. Eu não vou mexer na escala dela. Se quiser mexer no tamanho dela, guarda ela no Node. Deixa ele zerado aqui.
ok? E aí você escalou no Node, porque a gente vai mexer na escala dela pela programação, né, para não ficar confuso, ok? Então o que vai acontecer, esse objeto aqui ele tem que estar por trás, né? Esse aqui vai ser 5, 4 a ordem. E a gente vai ter que pegar a barra e fazer uma animação na escala dela, né? Só que para a animação não acontecer aqui, eu vou criar um node aqui do lado. Mesma coisa, ó, crio um node, filho da barra, 0, a posição dele. Posiciono ele aqui. Quebro o link, ó. Ok? Então esse GameObject aqui, se eu pegar ele pelo pivô, ó, ele vai ser animado até. Ok? Esse objeto aqui ele vai receber um script, vou chamar de barra mesmo. Ok? Eu vou declarar aqui algumas variáveis, ó. Esse valor vai guardar a escala em x da barra. Esse GameObject vai guardar o script que eu vou ter que disparar ações de um script no outro, né? Então ele vai guardar o GameObject que contém o outro script, ok? Então, no início da cena, ok? Então ele recebe o valor a escala em x da barra. Então o que a gente tem que ficar fazendo é no update, diminuindo esse valor da escala, né? Lembra quando é um evento de update que a gente está mexendo na movimentação ou na escala, numa animação, né? A gente tem que usar aqui o delta time para normalizar isso em qualquer dispositivo que estiver rodando, né? E aí, uma vez que a gente atualizou esse número, ok? Lembra que isso aqui só vai poder acontecer se começou o jogo, tá? E a gente tem que criar um método para dizer que começou, né? Para essa variável aqui virar verdadeiro, tá ok? Então, o primeiro toque que a gente der aqui na tela, primeiro a gente vai ter que capturar quem é esse node da barra, tá? E mandar um message para esse node aqui, né? Então, já vamos associar o node aqui da barra, objeto barra, né? Que é ele que vai ter o script. No primeiro toque aqui, ó, no primeiro input, a gente pergunta assim, ó, if não começou,
E aí a gente fala que ok? Então a partir do primeiro toque, ó, a barra começa a diminuir, tá? Ela só pode diminuir até chegar aqui, até chegar em 0, para não passar. Quando chegar aqui ela tem que disparar o evento de fim de jogo. E cada acerto a gente tem que aumentar um pouquinho dela, tá? Então, ela só vai diminuir. Se a escala barra for maior que 0.1. Ok? Então ela só vem até aqui, pode ser até menos, ó. Maior que 0. Se ela for menor que 0, quer dizer que acabou, né? Então, a gente vai ter aqui um else, para a gente só chamar esse evento uma vez. Então a gente pergunta se não terminou. Ele fala que terminou para não entrar mais nesse laço, né? E nesse objeto aqui da câmera, da cena, né? Eu preciso ainda associar no meu script, porque é a câmera que tem o script principal, né? A main câmera. Então eu falo assim, ó, câmera cena, mando disparar essa função aqui que vai acabar com o jogo, ok? Então vamos executar mais uma vez, ó. Quando a barra acabar, começou. Ok? Fim de jogo aqui. Cada toque que eu der, eu tenho que aumentar um pouquinho do meu valor da barra, né? Então eu vou falar vai receber ok? Mais um númerozinho aí, cada toque que ele der, ok? Lembra que a barra não pode passar de 100, né? Então, se ela for maior que 1, ok? Se não, ok? Acho melhor assim, ó. Ela recebe um incremento, se ela passou de 1, ela volta. Ok? Fica mais correta aí a lógica. Ok? Então esse é o nosso código aqui da barra, finalizado. E aí agora cada toque que eu der,
Ok, ó, chegou no final, Game Over. E cada toque que eu dou ele aumenta. Quer dizer, ainda não aumentou porque eu não disparei o evento, né? Então, na cena principal, quando eu marco o ponto, ó, ok? Deixa eu só posicionar isso aqui melhor, ó. Deixa a barrinha aqui. Ok? Agora precisa adicionar o som apenas. Então, para a gente tocar uma música de fundo aqui, basta a gente ir na câmera, ter um componente aqui, que é o Audio Source. Ok? Por ele você pode carregar aqui um clipe. Tem uma musiquinha aqui já. Se a música vai ser em loop. E o volume da música, tá? Vou abaixá-la um pouquinho para não confundir com os efeitos. Ok? Para a gente tocar algum som aqui no jogo, o objeto que vai tocar, o script, né, que vai tocar o som, ele precisa ter um audio source, ok? Então aqui por coincidência está na câmera, né, que vai ser no mesmo que eu vou adicionar os áudios aqui, né? Então eu vou declarar aqui 3 sons, ó. Vai ser som bate, vai chamar áudio, objeto do tipo áudio clip, tá? Vai ser som bate, som perde, som bate e som perde, ok? Só de declarar eles aqui, eu já posso associar eles ao meu script. Tem 2 clipes aqui, né? Então, ok? Adicionar esses 2 aqui. E para tocar o som, basta ir lá na função, ó, na hora que ele bate esquerda ou direita aqui, a gente vai falar get componente, audio source, que a gente já adicionou. Essa mesma linha aqui, ó, eu vou adicionar ela
no evento de fim de jogo, né? Então, som verde. Ok? Então, ok? Então esse aí é o nosso Timberman com o felpudo, né? Para Unity. Se a gente for ver aí o nosso código, nem ficou muito grande, tá? Ó, tem 180 linhas no script principal, ó, e mais meia dúzia aqui, ó. 50 linhas para o script da barra. E ainda tem o dos inimigos, né? Dos blocos. Ok? Bem simples a programação aqui. Eu já fiz essa programação em algumas outras ferramentas. E sem dúvida eu acho que a mais simples, a mais rápida, acaba sendo aqui na Unity mesmo. Ok?